Você já entrou numa sala e viu aquela mulher que, sem dizer uma palavra, já comanda respeito? Aquela que não precisa gritar para ser ouvida, não precisa se explicar excessivamente para ser levada a sério, não precisa implorar por atenção ou reconhecimento, porque simplesmente recebe naturalmente. E você já se perguntou, o que ela tem? Como ela faz isso? Por que as pessoas a respeitam tanto, a levam tão a sério, enquanto eu sinto que preciso lutar por cada grama de consideração? Hoje, eu vou te revelar algo que pode mudar completamente a trajetória da sua vida. Ser respeitada não tem nada a ver com sorte, com privilégio ou com ter nascido com certas características. Ser respeitada é resultado direto de escolhas conscientes que você faz todos os dias sobre como se comporta, como se comunica, como estabelece limites, como se apresenta ao mundo. E a boa notícia é que todas essas escolhas podem ser aprendidas, praticadas, incorporadas. Você não precisa mudar quem você é fundamentalmente. Você só precisa aprender a se comportar de formas que naturalmente comandam respeito, que fazem as pessoas te levarem a sério, que te posicionam como mulher forte, confiante e digna de consideração. E hoje eu vou te dar 10 truques específicos, concretos, práticos, que você pode começar a usar imediatamente e que vão transformar completamente como você é vista e tratada. E antes de começarmos, eu preciso que você entenda algo absolutamente fundamental. Você ensina as pessoas como te tratar. Deixa eu repetir porque isso é crucial. Você ensina as pessoas como te tratar através das suas ações, das suas reações, do que você aceita, do que você tolera, dos limites que você estabelece ou não estabelece. Se você aceita desrespeito, se você tolera ser interrompida constantemente, se você sempre cede, sempre coloca suas necessidades por último, sempre pede desculpas por existir, você está ensinando as pessoas que podem te tratar dessa forma. Mas quando você muda seu comportamento, quando você começa a estabelecer limites claros, quando você para de aceitar menos do que merece, as pessoas ajustam como te tratam. Nem todas imediatamente, nem todas de bom grado, mas eventualmente as pessoas que realmente importam vão respeitar seus limites. E as que não respeitam, bom, essas vão naturalmente se afastar da sua vida. E isso é excelente, porque você não precisa de gente que só te respeita quando você se faz de pequena. Então prepara-se, porque esses 10 truques vão te dar ferramentas concretas para finalmente ser a mulher respeitada, levada a sério, que você sempre soube que merecia ser. Primeiro truque: dominar a arte da comunicação assertiva. O primeiro truque absolutamente essencial para ser respeitada é dominar a arte da comunicação assertiva. E comunicação assertiva não é agressividade, não é ser rude, não é gritar ou intimidar. Comunicação assertiva é expressar suas necessidades, opiniões e limites de forma clara, direta, firme, mas respeitosa. E a maioria das mulheres falha completamente nisso, porque fomos condicionadas desde pequenas a sermos boazinhas, a não fazermos ondas, a não sermos difíceis. Então o que acontece? Você usa comunicação passiva, você deixa que pisem em você, você não expressa suas necessidades, você diz sim quando quer dizer não, você se desculpa constantemente por coisas que não são culpa sua, você minimiza suas próprias opiniões com frases como: não sei se estou certa, mas pode estar errado, mas acho que, desculpa incomodar, mas... E quando você se comunica assim, você está mandando uma mensagem clara: eu não sou importante, minhas necessidades não importam, você pode me ignorar. Ou você vai para o outro extremo, comunicação agressiva. Você explode, você grita, você ataca, você culpa, e isso também não gera respeito verdadeiro. Gera medo, talvez, ressentimento, mas não respeito genuíno. Comunicação assertiva é o meio termo poderoso. É dizer o que você precisa dizer de forma clara e direta, sem se desculpar excessivamente, sem minimizar, mas também sem atacar ou culpar.
Vamos ver exemplos práticos. Situação: seu colega de trabalho constantemente te interrompe em reuniões. Resposta passiva: você se cala, aceita, fica ressentida, mas não diz nada. Resposta agressiva: você é extremamente rude, você sempre me interrompe, que falta de educação. Resposta assertiva: você levanta a mão levemente, mantém contato visual e diz com voz calma, mas firme: por favor, me deixe terminar meu raciocínio. E então você continua falando. Você não pediu permissão, você não se desculpou, você simplesmente estabeleceu o limite de forma clara. Situação: alguém te pede para fazer algo que você não quer ou não pode fazer. Resposta passiva: ah, tá bom. E você faz mesmo não querendo. Resposta agressiva: você acha que eu sou sua empregada? Faça você mesmo. Resposta assertiva: não, não vai dar dessa vez. Ponto. Sem justificativas longas, sem desculpas elaboradas. Só não. E aqui está o segredo da comunicação assertiva. Tom de voz firme, mas calmo. Contato visual direto, linguagem corporal aberta, mas confiante, mensagens diretas, sem rodeios. E você pratica isso conscientemente até se tornar natural. Você para de começar frases com desculpa mais. Você para de terminar afirmações como se fossem perguntas, com aquela entonação ascendente que soa insegura. Você fala suas verdades como afirmações com confiança tranquila. E quando você domina a comunicação assertiva, quando você consistentemente expressa suas necessidades e limites de forma clara, as pessoas começam a te respeitar mais, porque você está se respeitando primeiro. Você está mostrando que você se valoriza, e isso ensina os outros a te valorizarem também. Segundo truque: estabelecer e manter limites firmes. O segundo truque fundamental é estabelecer limites claros e firmes em todas as áreas da sua vida e mantê-los de forma não negociável. E limites, minha querida, limites são a diferença entre uma mulher que é respeitada e uma mulher que é constantemente desrespeitada, usada, desvalorizada. Mas a maioria das mulheres tem terror de estabelecer limites, porque fomos ensinadas que estabelecer limites é egoísmo, é ser difícil, é arriscar ser rejeitada. Então você não estabelece limites. Você deixa as pessoas ultrapassarem constantemente suas linhas. Você aceita tratamento inadequado. Você se sobrecarrega fazendo coisas que não deveria fazer. Você tolera desrespeito porque tem medo de parecer chata. Mas aqui está a verdade libertadora. Pessoas que realmente te valorizam vão respeitar seus limites. E pessoas que não respeitam seus limites não te valorizam de verdade. E você não precisa delas na sua vida. Então, estabelecer limites é, na verdade, uma forma brilhante de filtrar quem merece estar perto de você e quem não merece. Então, como você estabelece limites? Primeiro, você identifica onde você precisa de limites. Onde na sua vida você está se sentindo desrespeitada, usada, esgotada. É no trabalho onde sempre te dão tarefas extras sem reconhecimento? É na família onde sempre esperam que você resolva tudo? É nas amizades onde você sempre dá, mas nunca recebe? É no relacionamento amoroso onde suas necessidades nunca são prioridade? Segundo, você define limites claros. Eu não vou mais trabalhar além do horário sem ser compensada adequadamente. Eu não vou mais ser a única responsável por resolver problemas familiares. Eu não vou mais aceitar ser tratada como segunda opção. Você define claramente o que é aceitável e o que não é. Terceiro, você comunica seus limites de forma clara e direta. Você não pede permissão, você não se desculpa excessivamente. Você simplesmente afirma: daqui para frente eu não vou mais estar disponível para trabalhar nos finais de semana. Eu preciso que você comece a dividir essas responsabilidades comigo. Quando você fala comigo desse tom, eu me sinto desrespeitada. Eu preciso que você me trate com mais consideração. Quarto, e isso é crucial, você mantém seus limites. Porque estabelecer limite é fácil. O difícil é manter quando as pessoas testam, quando elas fazem pressão, quando elas tentam te fazer sentir culpada. Seu chefe te liga no sábado com uma emergência, você não atende, se estabeleceu
que finais de semana são sagrados. Alguém te trata com desrespeito mesmo depois de você ter estabelecido que não aceita mais isso. Você sai da conversa, você se afasta, você aplica a consequência. E sim, no começo as pessoas vão ficar surpresas, podem até ficar bravas, porque você mudou as regras do jogo. Você não está mais disponível para ser usada, para ser desrespeitada. E as pessoas que se beneficiavam de você não ter limites vão resistir, mas você mantém firme. Porque cada vez que você cede, cada vez que você deixa alguém ultrapassar seu limite sem consequência, você está ensinando que seus limites são negociáveis, que não são reais. Mas quando você consistentemente mantém seus limites, quando as pessoas percebem que você falou sério, uma de duas coisas acontece. Ou elas ajustam o comportamento e começam a te respeitar, ou elas se afastam. E ambos os resultados são positivos para você. Terceiro truque, eliminar comportamentos de busca de aprovação. O terceiro truque essencial é eliminar conscientemente comportamentos de busca de aprovação externa. E busca de aprovação é um dos maiores destruidores de respeito que existe. Porque quando você está constantemente buscando aprovação, quando você precisa que todos gostem de você, quando você muda quem você é dependendo de com quem está, as pessoas sentem isso. E elas perdem respeito por você. Pensa numa mulher que está constantemente checando se está fazendo tudo certo, se as pessoas estão gostando dela, se ela está agradando. Ela concorda com tudo que o grupo diz mesmo quando não é sua opinião real. Ela ri de piadas que não acha engraçadas. Ela muda seu estilo, suas opiniões, sua personalidade, dependendo de quem está perto. Ela pesca elogios constantemente. Precisa de validação externa constante. Essa mulher é respeitada? Não. Ela pode ser querida porque nunca causa problema, sempre concorda, sempre está disponível para agradar, mas ela não é respeitada, porque não existe ali uma pessoa real, autêntica. Existe uma camaleã desesperada por aprovação. Agora pensa numa mulher que tem suas próprias opiniões e as expressa calmamente, mesmo quando são impopulares. Que não precisa que todo mundo goste dela, que é consistente em quem ela é, não importa quem está presente, que não pesca elogios, que não precisa de validação constante para saber seu valor. Essa mulher é respeitada absolutamente, porque as pessoas percebem que ela tem coluna vertebral, que ela se respeita, que ela não vai se vender por aprovação. Então, como você elimina comportamentos de busca de aprovação? Primeiro, você começa a perceber quando está fazendo isso. Quando você está prestes a concordar com algo que não concorda realmente, você para. Quando você está prestes a mudar sua opinião para se encaixar, você para. Quando você está prestes a pedir validação externa, você para. Segundo, você pratica ter e expressar suas próprias opiniões, mesmo quando são diferentes. Alguém diz algo e você discorda, você não precisa criar conflito, mas você também não finge concordar. Você pode dizer calmamente, eu vejo de forma um pouco diferente, e você expressa a sua perspectiva, sem se desculpar, sem minimizar, apenas apresentando seu ponto de vista. Terceiro, você para de pedir aprovação. Você comprou uma roupa nova e adora, você não fica mandando foto para 10 pessoas perguntando, ficou bom? Você confia no seu próprio julgamento, você tomou uma decisão importante, você não precisa que todo mundo valide que foi a decisão certa, você confia em si mesma. Quarto, você aceita que nem todo mundo vai gostar de você, e tá tudo bem. Na verdade, se todo mundo gosta de você, provavelmente você está sendo falsa, está se moldando demais para agradar. Pessoas autênticas com opiniões próprias são polarizadoras. Algumas pessoas vão amar, outras não vão gostar. E isso é sinal de que você está sendo real. E quando você para de buscar aprovação desesperadamente, quando você se torna confortável, sendo quem você realmente é, mesmo que nem todos aprovem, algo mágico acontece, você se torna mais respeitada. Porque respeito não vem de agradar todo mundo. Respeito vem de ter integridade, de ser autêntica, de se valorizar o suficiente para não se vender por aprovação alheia. Quarto truque, dominar linguagem corporal de confiança.
O quarto truque poderoso é dominar linguagem corporal que comunica confiança e força, porque a maior parte da comunicação humana é não verbal. Você pode dizer as palavras certas, mas se sua linguagem corporal está comunicando insegurança, submissão, medo, é isso que as pessoas vão perceber e responder. Então vamos falar exatamente como é a linguagem corporal confiante versus insegura. Mulher insegura, ombros caídos para frente, costas curvadas, cabeça baixa, evita contato visual, se faz fisicamente pequena, ocupa o mínimo de espaço possível, cruza braços sobre o corpo como proteção. Fidita constantemente com mãos ou cabelo. Sorri excessivamente mesmo quando não há razão. Mulher confiante, ombros para trás e relaxados, coluna ereta mas não rígida, cabeça erguida, contato visual direto, mas não agressivo, ocupa espaço confortavelmente, sem se fazer pequena, mantém mãos visíveis e gesticula de forma natural, mas controlada. Sorri quando apropriado, mas não está constantemente sorrindo para apaziguar. E aqui está o fascinante. Quando você assume linguagem corporal de confiança, você não só comunica confiança para os outros, você também começa a se sentir mais confiante. Existe um feedback loop entre corpo e mente. Quando você se posiciona fisicamente como pessoa poderosa, seu cérebro recebe essa mensagem e você começa a se sentir mais poderosa. Então, o que você vai fazer? Você vai conscientemente praticar linguagem corporal de confiança até se tornar natural. Quando você entra numa sala, você entra com ombros para trás, cabeça erguida. Você não corre, você não se desculpa por ocupar espaço. Você caminha com propósito e presença. Quando você está em conversas, você mantém contato visual confortável. Você não fica olhando para o chão ou desviando o olhar constantemente. Mas você também não fica encarando agressivamente. É um contato visual natural, que mostra que você está presente, confiante, não tem nada a esconder. Quando você está sentado em reuniões, você não se faz pequena. Você se senta ereta, ocupa o espaço da sua cadeira, talvez coloca um braço no encosto, mostra que você está confortável, que você pertence ali. Você não fica fidgetando, mexendo no cabelo, roendo unha. Você mantém mãos calmas, gesticula quando apropriado, mas de forma controlada. E você controla suas expressões faciais. Você não está constantemente sorrindo para parecer agradável. Seu rosto relaxado é neutro, sério quando apropriado, sorridente quando genuíno. Você não usa seu rosto para apaziguar outros constantemente. E sabe o que acontece quando você consistentemente usa a linguagem corporal de confiança? As pessoas automaticamente te levam mais a sério. Elas te respeitam mais. Porque você está comunicando sem palavras. Eu pertenço aqui. Eu sou importante. Eu mereço ser ouvida. Quinto truque: desenvolver competência e expertise. Quinto truque para ser respeitada é desenvolver competência real. Expertise genuína em áreas importantes. Porque no final das contas, respeito duradouro vem de você ser genuinamente boa no que faz, de você ter conhecimento real, habilidades reais, resultados reais, e muitas mulheres negligenciam isso. Elas focam apenas em parecer confiantes, em comportamento externo, mas não investem em realmente se tornar competente, em desenvolver expertise. E você pode enganar algumas pessoas por algum tempo com pura confiança, mas eventualmente, se não existe substância por trás, as pessoas vão perceber. Então você precisa fazer o trabalho. Você precisa realmente se tornar boa no que faz. Isso significa educação contínua, prática constante, busca ativa de conhecimento. Você lê livros na sua área, você faz cursos, você busca mentoria, você pratica suas habilidades incansavelmente. Você se torna indiscutivelmente competente. E quando você é realmente boa no que faz, quando você tem expertise genuína, isso transpira.
Você fala com autoridade porque você realmente sabe. Você não precisa fingir confiança porque você tem confiança real baseada em competência real. E as pessoas sentem isso. Elas te respeitam porque você merece respeito, porque você é genuinamente excelente. E tem mais. Quando você é competente, você se torna indispensável. Você não precisa implorar por oportunidades, por reconhecimento. Oportunidades vêm até você porque as pessoas precisam do que você tem para oferecer. E isso te coloca numa posição de poder onde você pode estabelecer seus próprios termos, onde você não precisa aceitar menos do que merece, porque você sabe seu valor e os outros também sabem. Então, investir em competência não é apenas sobre carreira, é sobre desenvolver confiança genuína que vem de saber que você é realmente boa, que você tem valor real para oferecer ao mundo. Sexto truque: controlar reações emocionais. O sexto truque essencial é desenvolver controle sobre suas reações emocionais, especialmente em situações de conflito ou estresse. E isso não significa reprimir emoções, não significa não sentir, significa não deixar emoções te controlarem, especialmente em momentos críticos, onde como você reage determina como você é percebida. Porque quando você explode emocionalmente, quando você chora em situações profissionais, quando você perde completamente o controle, quando você reage de forma desproporcional, você perde respeito. As pessoas começam a te ver como instável, emocional demais, incapaz de lidar com pressão e, principalmente, você dá poder sobre você para quem te provocou. Então, desenvolver regulação emocional é crucial. E como você faz isso? Primeiro, você reconhece seus gatilhos. O que faz você perder o controle? Crítica, sentir-se desrespeitada, injustiça. Quando você conhece seus gatilhos, você pode se preparar mentalmente para lidar com eles melhor. Segundo, quando você sente emoção forte vindo, você respira, literalmente. 3 respirações profundas antes de responder. Isso dá tempo para o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, retomar controle da amígdala, a parte emocional. Você cria espaço entre estímulo e resposta. Terceiro, você pratica responder ao invés de reagir. Reação é automática, emocional, descontrolada. Resposta é pensada, intencional, controlada. Então, quando alguém te provoca, quando algo te irrita, você para, respira e escolhe conscientemente como responder de forma que preserva sua dignidade e seu poder. E tem situações onde a melhor resposta é não responder imediatamente. Eu vou precisar de um tempo para processar isso antes de responder. E você se dá permissão para sair, se acalmar completamente e então responder de forma pensada. E quando você domina isso, quando as pessoas percebem que você não perde o controle facilmente, que você mantém compostura mesmo sob pressão, o respeito que você recebe aumenta dramaticamente, porque você demonstra força real, maturidade emocional, capacidade de lidar com situações difíceis com graça. Sétimo truque: escolher batalhas estrategicamente. O sétimo truque é aprender a escolher suas batalhas estrategicamente. Não lutar por cada pequena coisa, mas guardar sua energia e seu capital social para questões que realmente importam. Porque mulheres que brigam por tudo, que fazem de cada pequeno desacordo uma guerra, que estão constantemente em conflito, essas mulheres não são vistas como fortes. São vistas como difíceis, dramáticas, exaustivas. Mas mulheres que geralmente são tranquilas, cooperativas, mas que quando algo realmente importante está em jogo, quando seus valores fundamentais ou limites cruciais são violados, aí elas se posicionam firmemente e não recuam. Essas mulheres são respeitadas, porque quando elas se posicionam, as pessoas sabem que é sério, que é importante. Então você aprende a distinguir: isso é
uma batalha que vale a pena lutar ou isso é algo pequeno que eu posso deixar passar? Seu colega usou um tom que você não gostou numa frase? Provavelmente não vale gastar seu capital social com isso, mas ele te desrespeitou publicamente numa reunião ou te atribuiu seu trabalho? Aí sim, você se posiciona claramente. E quando você escolhe suas batalhas estrategicamente, quando você não está constantemente brigando por ninharias, as pessoas te levam mais a sério nas coisas grandes. Sua voz tem mais peso porque você não está constantemente reclamando de tudo. E você mantém relacionamentos melhores porque você não é percebida como conflituosa constantemente. 8º truque: cumprir promessas e compromissos. O 8º truque fundamental é cumprir religiosamente suas promessas e compromissos, porque respeito está profundamente ligado à confiabilidade. Se você diz que vai fazer algo e não faz, se você sempre chega atrasada, se suas palavras não têm peso, as pessoas param de te levar a sério. Mas quando você é conhecida como alguém que sempre faz o que diz, que cumpre prazos, que mantém sua palavra, que é confiável, o respeito que você recebe é enorme, porque confiabilidade é rara, é valiosa. Então você só promete o que pode realmente cumprir. Você não diz sim para tudo e então não entrega. Você é realista sobre seus limites. E quando você diz que vai fazer algo, você faz. Sempre. Mesmo que seja difícil, mesmo que surjam obstáculos, você encontra uma forma ou você comunica antecipadamente se não vai ser possível, dando tempo para ajustes. E isso se aplica a tudo: compromissos profissionais, pessoais, familiares. Sua palavra vira sua marca registrada. E quando as pessoas sabem que podem contar com você, que você é confiável, o respeito vem naturalmente. 9º truque: vestir-se e apresentar-se adequadamente. O 9º truque é vestir-se e apresentar-se de forma apropriada e profissional em todas as situações. E isso não é sobre ser superficial, é sobre reconhecer a realidade. As pessoas fazem julgamentos baseados na aparência nos primeiros segundos de te conhecer. E você pode lutar contra isso ou pode usar isso a seu favor. Então você se veste apropriadamente para cada contexto. Você não precisa de roupas caras, mas roupas limpas, bem cuidadas, que servem bem. Você se arruma como alguém que se respeita, que se valoriza. Cabelo limpo e arrumado, unhas limpas, higiene impecável. Você não precisa estar maquiada perfeitamente, mas apresentável. E quando você se apresenta bem, as pessoas automaticamente te levam mais a sério. Isso abre portas. E principalmente, quando você se vê bem cuidada, você se sente mais confiante. E isso se reflete em todo o seu comportamento. 10º truque: proteger seu tempo e energia ferozmente. E finalmente o 10º truque é proteger seu tempo e sua energia de forma feroz. Porque mulheres que estão sempre disponíveis para tudo e todos, que nunca dizem não, que se esgotam cuidando de todo mundo menos de si mesmas. Essas mulheres não são respeitadas. São usadas. Então você trata seu tempo como um recurso precioso que é. Você não diz sim para tudo. Você prioriza o que é realmente importante. Você estabelece limites sobre sua disponibilidade. E você não se sente culpada por isso. Porque quando você valoriza seu próprio tempo, quando você protege sua energia, as pessoas começam a valorizar também. E você se torna mais eficaz porque está focando sua energia limitada no que realmente importa, ao invés de se dispersar tentando fazer tudo para todos. Então esses são os 10 truques, e quando você os pratica consistentemente, você se transforma numa mulher que naturalmente comanda respeito, que é levada a sério, que não precisa lutar por cada grama de consideração porque recebe naturalmente. Se isso ressoou, inscreve-se no canal para mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal feminino. E uma última verdade: a mulher que se respeita primeiro, que estabelece limites firmes, que comunica com clareza, que desenvolve competência real, que mantém compostura, que valoriza seu próprio tempo, essa mulher não precisa exigir respeito.
ela naturalmente o recebe. Porque respeito não é dado, é conquistado através de como você se comporta, como se posiciona, como se valoriza. E você pode ser essa mulher. Começa hoje, um truque de cada vez, porque você sempre mereceu respeito. Agora você sabe como garantir que o recebe.